E o Marcelo eu dizia, presidente, qual é a característica do time? Um time que seja propositivo. E eu anotando aqui no papelzinho, propositivo. Um time que finalize muito, porque só quem finaliza faz gol, finaliza muito. Um time que tenha posse de bola. E eu pensando, quem nós somos? Um time com orçamento baixo. E o que é que nós queremos, presidente, no final do campeonato? Uma competição sul-americana. E aí começa a analisar missão. Aquela missão ali. Presidente, você quer mais alguma coisa? Não, só... E eu lembro... Vai um café? E eu lembro que ele dizia... Débito, ele dizia uma coisa, Renato e Caio, que era muito interessante. Ele dizia o seguinte, para eu permanecer na Série A, quando eu jogar com os times que vão ser meus concorrentes, eu tenho que ter coragem para ganhar. Eu não posso jogar com medo, com oscilação, retrancando para tentar um empate e reagir. Eu tenho que ganhar desses caras. E a melhor maneira de eu ganhar desses caras é com esse perfil. Né? E aí o que acontece? Eu já vim assistindo há alguns anos, né, futebol sul-americano. Brinquei aqui com o aplicativo, mas muito antes eu vim assistindo porque eu gosto de futebol. Em 2019 eu assisti um jogo de pré-libertadores entre São Paulo e Tajeres de Córdoba. Aí é onde a coisa começa. Eu vi assim um domínio tático de uma equipe com orçamento muito menor contra uma equipe gigantesca no continente que era o São Paulo. Inclusive eu vejo o jogo em Córdoba, quem faz o segundo gol lá do Tajeres foi Tomás Pochettino. Uma paulada de fora da área. 2-0. E aí tem um jogo de volta no Morumbi. Digo, pronto, eu quero assistir aqui para ver o que é que aconteceu com o final da história. 0-0. São Paulo não andou. O São Paulo não andou. O São Paulo era o André Jardim. Exato. O Tajeres teve assim, uma tranquilidade para jogar fora de casa contra um gigante, uma maturidade e um acerto tático que raramente eu vi. Isso me chamou profundamente a atenção. Isso de forma despretensiosa. Eu só passei a olhar, cara, que treinador bacana esse daí, cara, que trabalho legal. Inclusive, o Vojvoda, na fase seguinte da pré-libertadores, é eliminado por Palestino, que hoje está no nosso grupo da Sul-Americana. Mas o que me chamou a atenção foi aquela maneira que ele fez uma equipe de um orçamento baixo jogar de uma maneira tão segura contra o São Paulo, porque a gente sabe o punch do São Paulo em DNA internacional, a gente sabe. Bem, eu guardei aquilo ali. Depois do Tajeres, ele me vai para o Unión La Calera. E no Unión La Calera, ele é vice-campeão chileno. E para quem não conhece o Unión La Calera, é um time minúsculo do Você Chile, quer conhecer o futebol chileno? Tem o Colo-Colo, as duas universidades e com boa vontade a União Espanhola. São 4 times. São 4 times. O feito dele no Unión La Calera talvez isso não é o maior feito da... E eu posso falar uma coisa pra vocês? Fluminense pela Copa Sul-Americana. Ele elimina o Fluminense nas oitavas, aí vem de novo. Porque eu assisto novamente o brasileiro, eu digo, olha esse sujeito aí de novo, vamos ver qual é que é. E você fez a referência? Lógico, o Juan Pablo Vojvoda. Me chamou a atenção no Tajeres, o Juan Pablo Vojvoda. Aí eu vejo, vou ver o jogo do Fluminense na Sul-Americana. Quem é o treinador? Vojvoda de novo. Aí eu digo, bem, como é que vai sair isso daqui? De novo, ele jogando assim com a maturidade. Foram 2 empates, o La Calera classifica no gol qualificado. Isso. Né? Mas, novamente, quem é o Fluminense? O Fluminense é um gigante no futebol brasileiro. Então, percebam como foi uma ideia construída, né? E aí chega ele com o Unión La Calera. Eu passei a acompanhar no Campeonato Chileno, aquele período, né, que a gente teve difícil da pandemia. Ele tem um surto de Covid na reta final no time dele. Ele perde 8 jogadores. Ele era líder do campeonato chileno. Ele era campeão. E aí o Universidade Católica do Holanda passa na reta final e ele termina como vice-campeão chileno, levando o La Calera para a Libertadores. Aí eu penso, bem, se o cara pegou o Defensa e Justiça e levou a Sul-Americana, pegou o Tajeres, orçamento baixo, levou para a Libertadores. Pegou o Unión La Calera, orçamento baixo, levou para a Libertadores. Quase campeão chileno. Quase campeão chileno. Ele é ofensivo, tem posse de bola, coragem para jogar, taticamente é muito acertado, tem um DNA que é parecido com o que o presidente... Eu tô passando aqui para vocês o que é que se passava na minha cabeça, eu tô falando alto na hora que nós sabemos que tava. E aí eu lembro que foi muito engraçado, estávamos eu, o Marcelo, o Daniel, o Papelinho, e aí quando tem essa questão da recusa do Diniz, o Marcelo pergunta, Alex, estrangeiro, o que é que tu acha? E eu falei com essas palavras,
só tem um treinador estrangeiro que eu vejo com perfil pro que a gente tá querendo. Juan Pablo Vojvoda. Aí todo mundo olhou um pro outro. Quem? Exatamente isso, né? Até o Papelinho brincou. Vai e volta? Não, Vojvoda. Vojvoda. E aí eu lembro que o Marcelo, como eu falo pra vocês, desse mérito, né? É o cara que disse assim, cara, ok, vamos fazer o seguinte... Porque se fosse outro, Alex... Isso. Alex, deixa de inventar. Mais ou menos isso. Volta pra realidade. Mais ou menos isso. Ou então alguém vai falar, se eu trouxer esse maluco aqui, ninguém vai saber quem é. E assim, hoje... A gente tá falando dessa história. Uhum. Mas se vem e dá errado, ia ser chamado de tio Patinhas, o cara que quis certeza. inventar a roda e etc. De pardal e lá vai. Mas assim, quando eu falo sobre o Vojvoda, o Marcelo chega e fala, é mesmo, Alex? Eu digo, tem esse perfil. Times de baixo orçamento ele leva para competições sul-americanas, inclusive Libertadores. Certo. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para o Cifec e analisar o estilo de jogo dele, para ver se realmente é uma situação que não é só uma impressão sua, que é uma situação concreta de análise de jogos. Todos os jogos do time do Vojvoda, mesmo com elenco inferior, maior posse de bola, maior número de finalizações, propositividade, jogando dentro e fora de casa. Aí o Marcelo disse, opa, tem alguma coisa aí, né? E aí a gente passa... A gente busca um Marcelo que consegue, a pessoa que chega até o Vojvoda, e aí a gente marca uma reunião por videoconferência com ele, né? Inclusive até o Marcelo, que é amigo de muita gente no futebol, disse que recebe assim um elogio muito grande do Ricardo Rocha sobre o Vojvoda, porque ele precisava de uma referência pessoal. E quando ele mencionou o Ricardo Rocha disse, eu joguei com esse cara no News. Eu era experiente, 35, 36 anos, o Vojvoda era um garotão de 20, 21. Ele até brincava dizendo assim, ele corria por mim na zaga. Ele fazia o trabalho sujo e eu me defendia. E aí ele fez uma referência que era um cara extraordinário, uma pessoa maravilhosa, muito ético, né? E aí acaba que essa referência boa, a gente chegou, Marcelo, não, vamos fazer uma videochamada com ele. E foram uns 15 dias, uns 10 dias, em que a gente, de maneira muito calma, conversou com ele uma primeira vez, ele pediu para ver o nosso plantel, a gente mandou para ele, jogador por jogador, vários jogos do Fortaleza. Eu lembro que ele pediu jogos, eu achei isso muito interessante, ele pediu jogos da época do Rogério, que já tinha sido bem para trás, e depois jogos do Anderson, da última, né, da última parte, mas ele queria fazer aquele contraste com o Fortaleza do Rogério também, de entender como é que esse time jogava antes. E aí ele pega todos os... Eu tenho aqui todas as conversas gravadas, mostrei, até falando com o Caio que mostrei uma conversa que tive com um atleta, né, a respeito das finais do Campeonato Cearense, mas tenho aqui as primeiras conversas com o Vojvoda. E ele me perguntando, por conta da fluência do idioma, né? Então ele me contactava, ele conversava comigo, marcava na outra segunda para poder analisar o elenco e dar um feedback. E ele conversava comigo, Caio. Alex, fale um pouco mais para mim sobre Iago Pikachu. Alex, fale um pouco mais para mim sobre Felipe Rodrigues, que ele chamava o Felipe Volante de Felipe Rodrigues. Então, aí eu mandava um áudio para ele, explicando as características, como é que se movimentava em campo, o que é que fazia, quais eram as coisas que de repente precisaria ser observadas taticamente. E ele fez um estudo pormenorizado do nosso elenco, jogador por jogador. Quando ele chega posteriormente ao acerto aqui em Fortaleza, ele sabia quem eram os jogadores pelo rosto, já com nome. Então ele fez um estudo do nosso elenco exatamente para ver se a ideia de jogo dele era compatível com os atletas que a gente tinha aqui. E eu passei a pensar isso junto com ele, porque a gente tem um modelo de jogo, mas eu só consigo executar um modelo de jogo quando eu tenho peças que façam esse modelo de jogo acontecer. Parece óbvio, mas não é. Se eu quero ser propositivo, eu preciso de zagueiros construtores. Zagueiros que tenham um bom passe infiltrado, que vão volante achar... que jogue. Eu preciso de volantes que sejam protagonistas, sejam criadores. O Vojvoda tem umas releituras muito legais do futebol europeu, por exemplo, com a ideia de que o primeiro volante, ele não é aquele brucutuzão que marca. Ele é o regista, como chamam na Itália, é o Pirlo, né? Que era o primeiro volante que buscava. Porque quando esse jogador tem mais capacidade de começar a jogada, ele é um 10 que joga atrás, então ele vê o jogo todo de frente. Ele vê o jogo de frente. Hoje em dia, aquele conceito de 10 antigo no futebol brasileiro era o 10 que recebia a bola de costas para poder girar e para poder pifar. Hoje em dia, irmão, com o jogo físico que a gente tem aí, não tem mais espaço entre linhas.
O cara tem que receber a bola o mais olhando para o jogo para frente possível. Então o Vojvoda ele saiu analisando todas essas situações de plantel até ele dizer eu aceito. E aí a gente, quando ele aceitou, né, depois de alguns dias de conversa, alguns jogos, inclusive eu lembro, meu Deus, que tinha alguns jogos aí já depois entre o aceite dele e a chegada dele, alguns jogos que a gente fez foram bem sofríveis no Campeonato Cearense. Sim. Foi um 0x0 Fortaleza e Pacajus, 0x0... Paulista perde o pênalti, quase que acerta a criança que tava no muro. 0x0, mandar um abraço também pro Wellington, que é um grande profissional, o cara que deixou assim uma história bonita aqui no clube, né? O 0x0 com o Ferroviário, eu lembro que o Vojvoda dizia assim: Alex, eles chamam de Alex, né? Porque nos países espanhóis é Alex, não é Alex, né? Alex, me manda a senha do streaming pra eu assistir esse jogo. Fortaleza e Pacajus. O jogo em Pacajus, no João Ronaldo, ó, o futebol interior é raiz. Mas você fica com medo ali, né? De repente passar uma impressão que... Aí o homem estreia num dia que choveu o mundo, caiu a transmissão. Cara, foi a primeira vez que eu transmiti um jogo sem ter a imagem do jogo. O presidente do clube fazendo live. Eu fico imaginando o Vojvoda no outro dia. Eu quero ver o jogo. Aí ele descobriu que a transmissão caiu. Não, eu fico imaginando o Vojvoda na Argentina tomando uma bela taça de vinho. Deixa eu contar pra vocês como é que foi minha estreia no Brasil. Sem energia, um dilúvio. No Raimundão, em Calcaia. Disseram que aqui era sol, aí cai um temporal. Papo com Futebolês. Oferecimento overbets.com. Apostas a partir de R$1. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui. Casas Alves. Construindo sonhos com você.